Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal no YouTube, retomando aí os trabalhos dos vídeos, e os vídeos serão cada vez mais constantes. E nesse vídeo eu vou comentar as questões de primeira fase do 30º Exame de Ordem Unificado, prova aplicada agora domingo, dia 20 de outubro de 2019. Eu vou comentar as 11 questões trabalhistas, as 6 questões de trabalho e as 5 questões de processo de trabalho. Estou aqui com a prova tipo 1, a prova branca, para você acompanhar e tem a fundamentação, a gente vai trabalhar, eu estou aqui, a gente vai, o vídeo ele vai ser paulatino, a gente vai comentar de maneira calma, vamos dizer assim, as questões, para que você consiga ter acesso aí aos comentários e que você possa utilizar esse vídeo para estudar o que acaba sendo muito importante, tá bem? Vamos lá, vamos começar então com a questão 70. Então vamos lá, a questão falava o seguinte, ó. Reinaldo é empregado da padaria Cruz de Prata Limitada, na qual exerce a função de auxiliar de padeiro, com jornada de segunda a sexta-feira, das 12 às 17 horas e pausa alimentar de 15 minutos. Aproxima-se o final do ano e Reinaldo aguarda ansiosamente pelo pagamento do 13º salário, que é a gratificação natalina, pois pretende utilizá-la para comprar uma televisão. Isso é muito comum no Brasil. A respeito do 13º salário, assinale a afirmativa correta. Pessoal, era a alternativa B de bola mesmo. A gratificação natalina deve ser paga em 2 parcelas, sendo a primeira entre os meses de fevereiro e novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro de cada ano. Isso tem previsão, e eu estou aqui com a legislação, na Lei 474965, né? Quando a gente pega essa Lei 474965, ela dispõe sobre o pagamento da gratificação natalina. E logo nos primeiros artigos, artigo 1º, artigo 2º, a gente encontra isso, né? Artigo 1º, a gratificação salarial instituída pela Lei 4.090/62 será paga pelo empregador até o dia 20 de dezembro de cada ano, compensada a importância que a título de adiantamento o empregado houver recebido na forma do artigo seguinte. Aí você vai no artigo seguinte: entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, o empregador pagará como adiantamento da gratificação referida no artigo precedente, de uma só vez, metade do salário recebido pelo respectivo empregado no mês anterior. Tá? Então você tem aí a fundamentação dessa primeira questão, artigos 1º e 2º da Lei 474965, tá bem? Vamos à nossa próxima questão, questão 71, ela falava assim: uma indústria de calçados que se dedica à exportação possui 75 empregados. No último ano, Davi foi aposentado por invalidez. Heitor pediu demissão do emprego. Lorenzo foi dispensado por justa causa e Laura rompeu o contrato por acordo com o empregador, aproveitando-se da nova modalidade de ruptura trazida pela Lei 13.467 de 2017, a reforma trabalhista. De acordo com a norma de regência, assinale a opção que indica, em razão dos eventos relatados, quem tem direito ao saque do fundo de garantia. Pessoal, aqui é uma pergunta pautada no famoso artigo 20 da Lei 8.036 de 90, que é a lei do fundo de garantia. Então vamos lá. Davi, aposentado por invalidez, pode movimentar, porque a lei fala aposentadoria concedida pelo INSS e pela posição amplamente majoritária, abarca sim a aposentadoria por invalidez, pode movimentar. Pediu demissão, não pode movimentar. Justa causa, não pode movimentar. E aí você tem aqui a nova extinção do contrato por mútuo acordo, por distrato, pode movimentar, também está lá no artigo 20. Então qual era a resposta correta? Alternativa A, Davi e Laura somente, tá bem? Vamos lá, questão 72. João e Maria são casados e trabalham na mesma empresa, localizada em Fortaleza, Ceará. Maria ocupa cargo de confiança e, por absoluta necessidade do serviço, será transferida para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, lá devendo fixar residência em razão da distância. Diante da situação retratada e da legislação em vigor, assinale a afirmativa correta. A afirmativa correta era a alternativa D de dado. Não há óbice para a transferência, que poderá ser realizada sem que haja obrigação de a empresa transferir João. Na verdade, a questão falava da transferência de empregados no âmbito do território nacional.
E isso está plasmado nos artigos 469 e 470 da CLT. E quando eu falo aqui de cargo de confiança, a previsão é o 469 para primeiro, traduzindo transferência definitiva unilateral lícita. Pode transferir, independentemente da anuência do empregado, desde que haja comprovação da real necessidade do serviço, que era o caso, mas não há na lei essa preocupação familiar com a transferência dos familiares, portanto essa era a alternativa correta, tá bem? E aí a comprovação da real necessidade do serviço que estava na questão tem que ser feita sob pena de presunção relativa de transferência abusiva, súmula 43 do TST. Vamos lá, questão 73. Vera Lúcia tem 17 anos e foi contratada como atendente em uma loja de conveniência, trabalhando em escala de 12 por 36 horas, no horário de 19 a 7 horas, com pausa alimentar de 1 hora. Essa escala é prevista no acordo coletivo assinado pela loja com o sindicato de classe em vigor. A empregada teve a carteira de trabalho assinada e tem como atribuições auxiliar os clientes, receber o pagamento das compras e dar o troco quando necessário. Diante do quadro apresentado e das normas legais, assinale a afirmativa correta. Olha, muita gente caiu aqui na pegadinha pensando que seria o artigo 59, letra A da CLT, fruto da reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, sobre a legalidade ou licitude da jornada, regime do sistema 12 por 36. E, na verdade, não era isso. Só o fato de você encontrar que era menor e considera-se menor para fins trabalhistas dos 14 aos 18 anos, o menor, ele, de acordo com a própria Constituição e pela legislação infraconstitucional, aqui vale a pena você estudar o artigo 7 do inciso 33 da Constituição, combinado com artigos 402 a 404 da CLT. Então o menor vai dos 14 aos 18 anos e a Constituição tem uma frase clássica, que é proibido o trabalho noturno, perigoso e insalubre aos menores de 18 anos e qualquer trabalho aos menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então, era um trabalho proibido, portanto, a alternativa correta, a hipótese trata de trabalho proibido, tá bem? Vamos lá, próxima questão 74. O Sindicato dos Empregados X entabulou com o Sindicato dos Empregadores Y uma convenção coletiva de trabalho para vigorar de julho de 2019 a junho de 2021. Nela ficou acertado que a jornada seria marcada pelos trabalhadores por meio de um aplicativo desenvolvido pelos sindicatos, que haveria instituição de banco de horas anual, que nas jornadas de trabalho de até 7 horas diárias haveria intervalo para a refeição de 20 minutos e que a participação nos lucros seria dividida em 4 parcelas anuais. Considerando o teor da norma coletiva e suas cláusulas e considerando o disposto na CLT, assinale a afirmativa correta. Como isso vem caindo no exame de ordem, né? Isso também é fruto da reforma trabalhista, é o princípio da prevalência do negociado sobre o legislado. Vale a pena você dar uma lida lá nos artigos 611A e 611B da CLT. O 611A diz o que pode fazer, o negociado, e o 611B diz o que não pode fazer. E aí a alternativa correta, a alternativa B de bola, é nula a fixação de pausa alimentar inferior a 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas, mesmo que por norma coletiva. Está no artigo 611A, inciso 3 da CLT, um mínimo aí de 30 minutos. É uma regra clássica que agora nós encontramos nessa prevalência do negociado sobre o legislado também. Vamos lá, questão 75, a última de trabalho. Edmilson é vigia noturno em um condomínio residencial de apartamentos. Paulo é vigilante armado de uma agência bancária. Letícia é motociclista de entregas de uma empresa de logística. Avalie os 3 casos apresentados, observadas as regras da CLT. Assinale a afirmativa correta. A correta seria a alternativa A mesmo. Paulo e Letícia exercem atividade perigosa e fazem jus ao adicional de periculosidade. A atividade de Edmilson não é considerada perigosa e por isso ele não deve receber adicional. Pessoal, aqui vale a pena a leitura do artigo 193 da CLT, que traz as hipóteses de cabimento de adicional de periculosidade. A gente fala muito isso em sala de aula, que a periculosidade pode matar de uma vez, o sinistro é muito mais agressivo ao organismo humano. Inflamáveis, explosivos, energia elétrica, segurança pessoal ou patrimonial, atividade trabalhadora em motocicleta, substância radioativa e por aí vai. São hipóteses de cabimento de adicional de periculosidade. Muito bem, questão 76, começando agora direito processual do trabalho, só repassando o gabarito, tá? Então você que tá, tô aqui de novo
com a prova tipo 1 branca, 30º exame de ordem unificado, primeira fase, questão 70 B de bola, questão 71 A de amor, questão 72 D de dado, questão 73 A de amor, questão 74 B de bola, questão 75 A de amor. Vamos lá, questão 76, agora processo. O juiz, em sede de execução trabalhista, intimou a parte para cumprir despacho, determinando que o exequente desse seguimento à execução, indicando os meios de prosseguimento na execução, já que não foram encontrados bens no patrimônio do réu. Com fundamento na legislação vigente, assinale a afirmativa correta. A alternativa correta é uma questão envolvendo prescrição intercorrente, a ser de casa. A prescrição intercorrente ocorrerá após 2 anos, se a parte não cumprir com o comando judicial, agora com a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, nós temos toda a previsão lá da prescrição intercorrente no artigo 11, letra A da CLT. A prescrição intercorrente ela pode ser conceituada, eu coloquei assim nos meus livros, como aquela que ocorre no curso do processo, no curso da ação, especialmente após o trânsito em julgado, máxime nas fases de liquidação e execução, tá bem? Vamos lá, questão 77. Em sede de reclamação trabalhista proposta por Sávio, os pedidos liquidados somaram valor inferior a 40 salários mínimos nacionais. A ação foi movida em face do ex-empregador e da União, em razão de alegação de responsabilidade subsidiária. Sobre o caso apresentado, assinale a opção que indica o prosseguimento a ser seguido. Pessoal, de novo, eles perguntaram isso, a alternativa correta, a alternativa B de bola. A ação correrá sob o rito ordinário, porque em que pese o valor da causa, figure ente de direito público no polo passivo. O procedimento sumaríssimo é um dos ritos céleres trabalhistas, a previsão nos artigos 852A a 852I da CLT. Dá uma olhadinha no artigo 852A, parágrafo único da CLT. Lá fala que estão excluídas as demandas em que for parte a administração pública direta, autárquica e fundacional, a fazenda pública, porque é uma prerrogativa processual conferida à fazenda pública. Em outras palavras, o processo ele tem que demorar mesmo, tá bem? Então, já tinha caído isso, eles perguntaram de novo. Questão 78. No decorrer de uma reclamação trabalhista que transitou em julgado, que se encontra na fase executória, o juiz intimou o autor a apresentar os cálculos de liquidação respectivos, o que foi feito. Então o juiz determinou que o cálculo fosse levado ao setor de contadoria da vara para a conferência, tendo o calculista confirmado que os cálculos estavam adequados em consonância com a coisa julgada. Diante disso, o juiz homologou a conta e determinou que o executado depositasse voluntariamente a quantia sob pena de execução forçada. Diante dessa narrativa e nos termos da CLT, assinale a afirmativa correta. A alternativa correta era a alternativa A. Equivocou-se o juiz, porque ele não poderia homologar o cálculo sem antes conceder vista ao executado pelo prazo de 8 dias. Isso está no artigo 879, parágrafo 2º da CLT, também fruto da reforma trabalhista, é a impugnação à conta de liquidação, e agora o juiz é obrigado a determinar esse momento, e hoje o prazo é comum de 8 dias, e lembrando que a contagem dos prazos processuais trabalhistas, em tese, contagem em dias úteis. Então, alternativa A. Penúltima questão, questão 79. Vilma foi dispensada sem justa causa e recebeu a indenização correspondente do desempregador. Ela, no entanto, alega ter direito a uma equiparação salarial com o colega que realizava as mesmas atividades. Em razão disso, Vilma procura você como advogado e, com sua assessoria, dá início a um acordo extrajudicial com o ex-empregador. O acordo é materializado em documento, especificando o valor e a identificação da parcela, sendo assinado pelas partes e seus respectivos advogados e levado ao trabalho para a homologação. Contudo, a juíza do caso nega-se a homologar o acordo, argumentando que ele seria lesivo à trabalhadora, proferindo decisão nesse sentido. Diante disso, e de acordo com a norma legal, assinale a opção que indica a medida processual adequada para buscar a reforma da decisão proferida. Pessoal, questão clássica, já caiu, perguntaram de novo, é aquele processo de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial, que está nos artigos 855B a 855E da CLT, também fruto da reforma trabalhista, e por se tratar de uma decisão, cabe interposição de recurso ordinário no prazo de 8 dias, até à luz do artigo 895, inciso 1 da CLT. Portanto, a alternativa correta, a alternativa B, recurso ordinário. E por fim, a nossa última questão, a questão 80, pergunta clássica também.
Considere as 4 situações jurídicas a seguir. 1. A instituição ABCD é uma entidade sem fins lucrativos. 2. O Zimeri é uma empregadora doméstica. 3. O Instituto Sonhar é uma entidade filantrópica. E 4. Mariana é uma microempreendedora individual. Considere que todas essas pessoas são empregadoras e têm reclamações trabalhistas ajuizadas contra si, e que nenhuma delas comprovou ter as condições para ser beneficiária de justiça gratuita. Assinale a opção que indica nos termos da CLT quem estará isento de efetuar depósito recursal para recorrer de uma sentença desfavorável proferida por uma vara da Justiça do Trabalho. Então aqui era uma questão envolvendo o depósito recursal, que é um pressuposto recursal ou requisito de admissibilidade recursal objetivo ou extrínseco. E agora, com a reforma trabalhista, nós tivemos novos parágrafos inseridos no artigo 899 da CLT, especialmente os parágrafos 9 e 10. O parágrafo 9 traz isenções parciais, sujeitos que pagam 50% do depósito, e o parágrafo 10, isenções totais. E aqui o beneficiário seria uma isenção total, entidade filantrópica. Então a única que era entidade filantrópica seria o Instituto Sonhar. Portanto, só o Instituto Sonhar, somente ela, que não paga nada. As outras pagariam 50% com base no parágrafo 9. Então, vamos aqui pautar as questões de processo, questão 76C de casa, 77B de bola, 78A, 79B de bola e 80C de casa. E aqui a equipe trabalhista da Másio, nós entendemos, eu também especialmente, que não cabe recurso aqui de nenhuma questão, nem de trabalho e nem de processo, tá? Fico muito feliz que você acompanhe o meu canal, pode se inscrever, ativar as notificações, também divulgue para seus amigos, colegas, familiares, para todo mundo. E é isso. Aquele pensamento positivo, ânimo firme, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.